Volante ex-Atlético Mineiro procurado pelo Remo, pelo técnico Rodrigo Santana também nesta temporada, é oferecido para a equipe na Série A do Brasileirão. No meu entendimento, seria uma alternativa interessante ou não para a Série B do Campeonato Brasileiro. Quero trazer os detalhes a respeito dessa história, a necessidade também do Leão em buscar mais um camisa 5 para disputar a posição, por exemplo, com Pedro Castro até o início da Série B. Da mesma forma, eu quero falar sobre outras duas opções no mercado da bola nessa função de um camisa 5, que podem ser alternativas interessantes, duas delas inclusive jogando no futebol goiano. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card, e faça a sua aposta também com a Betfair, com todos os jogos do Remo no Campeonato Estadual, tem as outras cotações também nos outros estaduais, seja o Paulistão, Campeonato Carioca, Gaúcho, Pernambucano, Mineiro e muito mais, a partir de R$1, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um jogador que já foi procurado pela diretoria do Remo nesta atual temporada, que é o volante Patrick, jogador ex-Atlético Mineiro, Goiás, Internacional, Sport, Santos, e que atualmente está com 32 anos de idade, ainda em contrato ativo lá no Peixe. Segundo informações do portal Meio Esporte, o jogador teria sido oferecido ao Leão da Ilha do Retiro para esta temporada, após perder espaço no Santos. O Remo que procurou o jogador, houve um monitoramento do atleta, o alto salário acabou sendo um impasse naquele momento. Esta informação confirmada pelo jornalista Thiago Menezes, da Rádio Band News, e até mesmo, se eu não estiver enganado, teve uma entrevista do Rodrigo Santana, em entrevista ao canal do Chaves Remista, onde ele mencionou que o Patrick foi um dos nomes também procurados na Série C do ano passado. Sobre a situação contratual do Patrick, ele ainda tem vínculo com o Santos até o final de 2026, foi um jogador adquirido em definitivo junto ao Atlético Mineiro, por aproximadamente 5 milhões de reais e um salário de 1 milhão de reais mensais. Aliás, 650 mil. A questão é que é o seguinte, como o Santos parcelou essa compra do Patrick durante o ano, o Santos pagou aí, além do salário de 650 mil, mais esses 5 milhões de reais dividido pelo tempo de contrato do ano passado. Então, o custo para o Santos no ano anterior foi de 1 milhão e 100 mil reais no total com o Patrick. Nessa temporada, não, apenas, entre aspas, o seu salário de 650 mil. A grande questão do Patrick é que um jogador que na última temporada foi muito mal. Em 2023, 2022 não foi um fiasco assim. Claro que foi uma decepção no Atlético Mineiro. Ele até jogou muitas vezes, foram 48 jogos no total, só que, por exemplo, ele só fez um gol e deu 2 assistências. Na Série A, o Patrick foi titular em apenas 3 jogos naquela edição que teve em 2023 também lá em Belo Horizonte. Então, atuando mais como um lateral esquerdo, um meia esquerda, tá? Você pode observar também nesse mapa de movimentação. Desta forma, mesmo o Patrick sendo um jogador de origem no meio de campo, ele não vem atuando mais como um primeiro volante ou um camisa 8, por exemplo, nos últimos anos, e sim muito mais como meia esquerda. No São Paulo também, onde eu digo que foi a última boa temporada do Patrick naquele ano, foram 9 gols e 8 assistências em mais de 50 jogos na temporada. Você pode observar aqui pelo mapa de movimentação que ele teve na Sul-Americana, uma nota média muito boa de 7,21, foram 10 jogos no total, 6 como titular e 3 assistências, jogando principalmente na ponta esquerda. Eu lembro também de uma época dele com o Rogério Ceni, era um jogador bastante utilizado, bastante movimentação ali pelo lado esquerdo, mas não é um ponta ágil, por exemplo, e eu não gosto de jogadores que atuam pelos lados do campo e que não tem uma explosão para velocidade, por exemplo. No Internacional também o Patrick jogou muito bem, nesta mesma função original dele, como um meio de campo. Aqui está o mapa de movimentação, lá em 2018, 2017 também chamou a atenção, vestindo a camisa do Sporting Recife. Você pode deixar a sua opinião sobre o Patrick, atleta revelado nas categorias de base do Operário, no interior do Paraná, passou também pelo Marcílio Dias, Caxias e foi um destaque no Gauchão, sendo contratado pelo Goiás ainda na temporada de 2015. Você acha que seria uma boa? Olha, se fosse um jogador de 100 mil, no máximo 150 mil reais, eu até pensaria sim uma possibilidade para o Remo, mas com esse salário o Santos não vai emprestar o jogador para outro clube, pagando 100% ou 80% do seu salário. Então acho que seja uma opção inviável, a não ser que topasse, por exemplo, uma redução contratual, salarial. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo também.
Com a Betfair você começa a palpitar a partir de R$ 1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Faça o seu cadastro. Todos os jogos do Remo no Campeonato Paraense e também as partidas do Paulistão. Como eu estou gravando esse vídeo ainda com antecedência, não tem as partidas do Remo ainda, mas você pode entrar lá agora e já encontrar. No Paulistão, boas odds, por exemplo, para uma vitória do Corinthians contra o Noroeste, pagando 1,36 a cada real apostado. Vitória do Bragantino contra o Novo Horizontino na cotação de 1,90. O empate entre Santos e São Paulo na cotação de 3. E vitória do Palmeiras contra o Guarani, pagando 1,44. Esse bilhete que eu montei aqui para vocês, ó, ele está numa odd total de 11,16. Se você apostar R$5, por exemplo, e ele acontecer, pode voltar para você até R$ 55,81. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade. O link da Betfair você encontra aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Faça o seu cadastro. Seguindo aqui no nosso vídeo, eu falei que o Remo também teve essa procura, né, para o volante Patrick, recentemente oferecido ao Sport. Eu quero falar sobre outras duas opções que eu enxergo com bons olhos para o elenco também do Remo nesta função de um primeiro volante na sequência do ano. Primeiro delas, o Aloysio Souza, volante do Goiás, atleta de 28 anos de idade, revelado pelo Lagarto no interior de Sergipe, mas foi muito cedo ainda para o futebol português e repatriado junto ao Goiás no ano passado. Jogador que não vem atuando com frequência nesse início de Goianão. Tem contrato com o clube até o final de 2025. Até começou bem nos jogos que ele teve pelo Goiás na Série B do ano passado, mas não teve maior sequência após uma pequena contusão. Ele que acabou chegando na metade do ano. Tá? Acabei que não encontrei aqui o mapa dele de movimentação para mostrar para vocês, mas é um volante que eu considero sim um bom jogador. Tem uma marcação forte, consegue sair jogando bem, aquele volantão mesmo pé de ferro e uma boa finalização de fora da área. Aparece, por exemplo, para remates em longa distância. Neste ano foi titular na equipe reserva que o Goiás mandou a campo neste último meio de semana. Enfim, jogador que não tem nenhuma lesão nesse momento, contrato até o final de 2025, julgo ser um nome interessante para o clube do Remo. Da mesma forma, esse melhor, tecnicamente, mais jovem, é o Haldane, atleta de 26 anos, revelado pelo Náutico, teve boas participações pelo Timbu na Série B do Campeonato Brasileiro, é um nome que conhece bem a competição, conseguiu o acesso com o Atlético também lá em 2023. O contrato dele vai até dezembro de 2025, tá? Ele tem 26 anos e na última temporada foram 53 jogos com um gol marcado. Volto a dizer, esse já é um jogador mais caro. Não na questão salarial, não é um jogador de 200, 300 mil, mas que o Atlético não liberaria o atleta sem uma compensação financeira. Hoje o jogador avaliado em 600 mil euros, segundo o site Transfermarkt. Aqui está o mapa de movimentação do Haldane na última Série A. Uma nota média boa para um clube que foi rebaixado, né? 6,94. Foram 32 jogos, 28 deles na condição de titular. Observando os seus índices defensivos, ele também deu uma assistência. Teve uma média, por exemplo, de quase 5 bolas recuperadas por jogo e 2 desarmes. Em uma média, né, em cada um dos seus jogos que teve na Série A, no total 10 cartões amarelos. Você pode deixar a sua opinião também sobre estas opções no mercado da bola brasileira, quem você julga ser uma alternativa boa para o elenco do Remo também para ter essa disputa no meio de campo com o Pedro Castro, enfim, que é o jogador mais experiente para esta função de um primeiro volante. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal. Iremos sortear uma camisa original do Remo, do seu clube do coração, assim que atingirmos 70 mil inscritos. E faça sua aposta também com a Betfair a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!